Alô, galerinha do canal Bionline, eu sou o professor Marcos André, tudo bem? O vídeo de hoje nós vamos falar do processo mais importante que existe aqui no planeta Terra para a manutenção de todas as formas de vida terrestres. Então, após a vinheta, fique ligado. Fotossíntese. Alô, galerinha! O vídeo de hoje ele é fundamental, o vídeo de hoje ele é essencial, o vídeo de hoje é aquele que você deve ficar atento, né? Deixar lá nos seus favoritos, montar sua playlist, que é aquele vídeo que vai fazer a diferença para a sua preparação para o vestibular, para a sua prova. Não é um vídeo só para os pré-vestibulandos, é um vídeo para quem está estudando biologia, independentemente da série. Até mesmo aqueles alunos mais novinhos ali do ensino fundamental, do Fund 2, que já começaram a ver fotossíntese, é uma aula importante para vocês. Então, eu sugiro que você assista até o final essa aulinha, que vai ser decisiva para você se dar bem na sua prova, para você se dar bem no vestibular. Galera, fotossíntese. Fotossíntese é um processo realizado por organismos denominados autótrofos. Eu não disse que os autótrofos só fazem fotossíntese. Eu disse que aqueles que fazem fotossíntese são autotróficos. Existem outros grupos de organismos autótrofos que são os quimiosintetizantes. Em uma outra aula nós vamos falar sobre a quimiossíntese. Hoje vamos focar na fotossíntese. Os autótrofos são aqueles seres vivos que são a base da cadeia alimentar. Então, a partir deles, há uma estrutura, uma rede trófica, que há um fornecimento de energia estocada nas moléculas, nas ligações que fazem parte dessa biomassa. E essa biomassa, ela é produzida pelo processo fotossintético. Olha a importância. Eu já te falei que a fotossíntese é importante, por exemplo, na estrutura de uma cadeia alimentar. A fotossíntese, a nível celular, é realizado por uma organela citoplasmática membranosa, o famoso cloroplasto. Olha a outra importância da fotossíntese, a organela. Então, o cloroplasto é a organela responsável pela fotossíntese. Nessa organela, você vai ter uma membrana externa, uma membrana interna, e essa membrana interna ela tem discos que são chamados de tilacoides. E a importância desses tilacoides é que nele está a clorofila. E a clorofila é uma molécula que se excita na presença de energia luminosa. Ao receber luz, ela vai se excitar e vai liberar elétrons. E isso vai ser importantíssimo para o processo fotossintético. Liberar elétrons lembra a respiração celular. E aí eu vou te mostrar semelhanças ao longo desse vídeo entre respiração celular e fotossíntese. Além do tilacoide e, consequentemente, da pilha de tilacoides que nós damos o nome de grânum, e o total de pilhas chamamos de grana, existe uma região mais central, que é o estroma. Em cada uma dessas regiões acontecerá uma etapa importante do processo fotossintético, e é isso que nós vamos falar a partir de agora. A fotossíntese ela é dividida em duas grandes reações, as reações de claro e as reações de escuro. As etapas claras, ou a etapa clara da fotossíntese, também chamada de fotoquímica, e ela contempla a fotólise da água e a fotofosforilação. É fácil, eu tenho certeza que você acompanhando a nossa aula, acompanhando o nosso vídeo, isso aqui vai ser fácil para vocês. Fácil, 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 fácil. Acompanha. Quando a gente fala da incidência de energia luminosa, a clorofila vai se excitar, assim como também a molécula de água é quebrada. Quando há a quebra da molécula de água, libera hidrogênio, elétrons e gás oxigênio. E o gás oxigênio, então, é liberado para a atmosfera. Vejam, o gás oxigênio provém de quem? Da água. Atenção para esse detalhezinho importante. Às vezes, eu já escutei aluno meu falando, Marcos, fotossíntese é a transformação do gás carbônico em gás oxigênio. Tá certo ou errado? Errado. Fotossíntese é a transformação. Se eu falo nessa transformação, eu posso utilizar uma expressão melhor. É a liberação do gás oxigênio a partir da quebra da molécula de água em uma etapa chamada de fotólise da água, ou reação de Rio, que foi o pesquisador que observou isso. Então, a luz, quando incide
no cloroplasto, quando incide no tilacoide, quando interage com a molécula de clorofila, ao mesmo tempo promove a quebra da molécula de água, liberando o gás oxigênio. Lembra da equação clássica do processo fotossintético? Lembra da equação clássica? Qual é a equação clássica da fotossíntese? Nós vamos ter o gás carbônico reagindo com a água na produção de glicose e na liberação de gás oxigênio. Então, automaticamente, eu já defini aqui, ó, a quebra da água libera o gás oxigênio. Então, o primeiro ponto nós já discutimos. Com a incidência de energia luminosa, a clorofila se excita e libera elétrons. Dê uma olhadinha aqui, galera. Eu tenho dois grandes fotossistemas, P680 e P700. Quando a luz incide, a clorofila perde elétrons. Esse elétron liberado pela clorofila, ele vai cair numa cadeia transportadora de elétrons, igual o que acontece com a respiração. Sai de um nível mais energizado para um nível menos energizado. E qual é a importância desse salto que ele vai dando em sequências de proteínas, tá? Como nós temos a plastoquinona, são proteínas que participam desse processo. Me acompanha. Nesse salto que ele vai dando, ele vai fosforilando o ADP. Por isso que nós chamamos de fotofosforilação. E nessa fotofosforilação, ou seja, fosforilação na presença de luz, é produzido quem? ATP. Marcos, então eu posso falar que na fotossíntese produz ATP? Pode, não deve, eu estou te mostrando, produz ATP. Só que qual é a diferença? Esse ATP produzido aqui, ele vai ser liberado ou vai ser consumido? Consumido ao longo do processo. Essa é a grande diferença. Galera, esse elétron que saiu da P680, pulou, foi importante para a síntese do ATP, mas a P700 também liberou elétrons. Então, esse elétron da P680 reconstituiu o elétron da P700. E esse elétron da P700 foi também numa cadeia transportadora de elétrons e encontrou uma enzima, a NADP redutase. E aí, o que ocorreu? A formação do NADPH2. Houve a produção do NADPH2. Galera, qual é o papel desse NADPH2? É fazer o transporte de hidrogênio. Isso é importante. Vejam. Marcos, mas essa clorofila P680 perdeu elétron. E aí, ela vai ficar assim, sem elétron? Não. Porque o elétron liberado pela quebra da molécula de água vai reconstituir esse elétron perdido bem aqui. O hidrogênio liberado, por exemplo, do processo de quebra da molécula de água também será transportado pelo NADPH2. E para onde o ATP e o NADPH2 vão? Atuar agora no ciclo de Calvin-Benson. E esse ciclo ele é interessante porque o gás carbônico, veja, nós falamos da água, falamos do oxigênio, agora nós vamos falar do CO2. O gás carbônico ele vai reagir com a ribulose difosfato ou ribulose bifosfato. E aí, desta reação do gás carbônico com a rubisco, haverá a formação do ácido fosfoglicérico, que por sua vez ele será modificado formando aldeído fosfoglicérico. E esse aldeído fosfoglicérico ele vai ser utilizado para a produção do ou da molécula de glicose. Percebam que é a partir do CO2 que nós temos a formação de glicose. É a partir do CO2 que nós temos a formação do açúcar. Esse é um ponto importante. Fotossíntese é a transformação do gás carbônico em matéria orgânica. Percebam, tanto o ATP como o NADPH2 produzidos na etapa clara, que depende diretamente de energia luminosa, foram consumidos na etapa escura que acontece no estroma. Então, acompanhe o raciocínio. Eu vou falar que a fotossíntese depende de luz. Eu vou falar que a fotossíntese, a etapa clara, depende diretamente de luz. Mas tu deves falar que a etapa escura depende de luz, porém de uma forma direta ou indireta? Indireta. Ele precisa das etapas, dos produtos da etapa clara que serão consumidos na etapa escura, nesse ciclo chamado de ciclo de Calvin. Esta molécula aqui, a ribulose bifosfato ou difosfato, por exemplo, é considerada a substância mais abundante do planeta Terra. Vejam, galera, nós falamos de fotólise da água,
fotofosforilação e falamos do ciclo de Calvin. Eu falei para vocês que a partir da quebra da molécula de água é originado o gás oxigênio e a partir da fixação do gás carbônico é produzido matéria orgânica. Isso é o processo fotossintético. Marcos, então qual é a relação da fotossíntese com o aquecimento global? Simples, eu vou fazer projetos de reflorestamento utilizando plantas com alta capacidade de crescimento, porque essas plantas têm alta taxa fotossintética, tendo alta taxa fotossintética vão consumir quem? O CO2, e ao consumir o CO2, os níveis de gás carbônico atmosférico tendem a ficar mais estáveis, contribuindo assim para minimizar, mitigar o aquecimento global, que é uma consequência do aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera. Galerinha, eu peço que você ficou até esse momento aqui comigo, que você se inscreva no meu canal. É importante você fazer parte do meu canal. Ative o sinalzinho de notificação. Todas as aulas que a gente posta semanalmente, tem semanas que a gente posta uma aula, tem semanas que a gente posta mais de uma aula. Peço também que você acesse a minha plataforma www.bionline.com.br. Aqui na descrição você vai ter um link, que é o meu canal no WhatsApp, para a gente bater um papo e tirar dúvidas. E aí, para você que está assistindo esse vídeo, eu vou te dar um super desconto no meu curso, tá, de citologia. Lá da minha plataforma eu tenho um curso só de citologia. E esse cupom está lá na descrição com 50% de desconto. Se inscreva, me acompanhe e vamos juntos trabalhar muita biologia para o seu vestibular aqui no canal Bionline com o professor Marcos André.